Olá, bom dia! Então, gente, eu sou a Kathleen, sou a mãe do Eduardo, de 3 anos e meio. Estou na minha segunda gestação, agora com 9 semanas e 3 dias. E eu gostaria hoje de conversar com você sobre a importância de incluir o pai na gestação. Eu vou iniciar hoje essa live fazendo aquela nossa visualização diária. Então, feche seus olhos, respire fundo e imagine, visualize como está o seu bebê hoje, como ele está crescendo dentro de você. Imagine os seus dedinhos, os pezinhos, imagine os olhos, nariz, boca. Como que ele está dentro de você? Como ele está nutrido de amor, de carinho? Visualize nesse momento como está o seu bebê. O meu ainda não tem pezinhos, não tem dedinhos dos pés, mas mesmo você que está no início da gestação, visualize lá na frente. Como você imagina o seu bebê? Imagine o parto. Imagine o primeiro contato com o seu bebê, quando ele abrir os seus olhinhos. Imagine o cheirinho. O cheiro do bebê quando nasce é um cheiro mágico, é um cheiro delicioso, único. Imagine esse cheirinho que logo, logo você vai poder sentir. Imagine ele abrindo seus olhinhos, o primeiro contato com você. Imagine agora o pai ao seu lado. Como que você idealiza essa conexão entre vocês três? Como que você imagina? Como você gostaria que fosse? Visualize essa imagem e saiba que é possível. Grave essa imagem, vocês três. Como você imagina essa conexão de vocês três? Essa conexão é possível, muito possível. Um livro que me marcou bastante, que eu li sobre, na verdade, o puerpério, mas que me lembra muito sobre essa conexão entre pai, mãe e filho. Foi o livro A Maternidade como a Luz da Própria Sombra, da Laura Gutman. Ela aborda a expectativa que a mulher ela cria em relação ao pai na maternidade. E que muitas vezes esse pai ele não é comunicado dessa expectativa. Então ela traz muito a importância do diálogo. E o que você espera, né, de um pai? O que você espera de um companheiro? Muitas vezes a gente cria uma expectativa, mas não transmite essa expectativa para outra pessoa. A gente faz isso com muitos relacionamentos, né? A gente cria uma expectativa com a pessoa que você gostaria que ela agisse às vezes até da mesma forma que você age com ela, mas não há esse diálogo, você não transmite para ela essa sua expectativa. E sem esse diálogo, a pessoa muitas vezes não sabe, não se toca dessa expectativa, né? E então a importância, ela traz no livro a importância de dividir essas expectativas, né? E tentar chegar num consenso de possibilidades, porque muitas vezes a gente tem uma expectativa que não é possível, né? Não faz parte da personalidade da pessoa. E tudo bem, mas a gente pode chegar num consenso. No livro, a autora cita que muitas vezes nós mulheres, nós esperamos um príncipe encantado, né? Um homem maduro, responsável, aberto, generoso, disponível, atento e a qualquer necessidade, né?
Mas um homem assim, né? Ele vai procurar no mínimo uma mulher que seja compatível, né? Que esteja no mesmo nível, que também seja disponível, atenta, amorosa, responsável, madura. E nós somos essa mulher? Muitas vezes a gente cria uma expectativa, a gente quer algo e quer aquela pessoa perfeita, mas nós não correspondemos, né? E a chegada dos filhos, ela, por mais planejada e desejada que ela seja, se você não conversa honestamente sobre o que cada um pode oferecer ao outro, né? Sobre as expectativas, né? O que você deseja, ali como a gente visualizou, o que você deseja na sua maternidade, como você deseja que seja, né? Se você não conversa, não tem esse diálogo com o seu companheiro, a rotina muitas vezes é um pouco dura para suportar e vai ficando pesado. A gente vê muitos casos, né, de pessoas de casais que antes da maternidade eram uns casais perfeitos, né, e tinha uma sintonia e tudo mais. E quando chega ali os filhos, o relacionamento dá uma esmorecida. No meu caso, a gente tem uma cumplicidade muito grande e tem um relacionamento muito aberto de diálogo. E mesmo assim, depois da chegada do Eduardo, a gente passou por alguns momentos difíceis, porque a mãe muda, né? A mulher surge, a mulher muda, a mãe surge. Então, é complicado, a gente muda muito o pensamento, muda fisicamente, emocionalmente muda muito. E muitas vezes a pessoa que está ali do nosso lado, o pai também muda. Ele também passa por uma transformação. Também nasce um pai, nasce uma mãe, nasce um bebê, nasce um pai também. E se o diálogo não está presente, essa rotina, né? Ela pode, que se instaura, que é uma rotina diferente, né? Ela pode ser um pouco mais pesada. Então, ela pode ser um pouco mais leve. E o diálogo é uma das formas de deixar essa rotina diferente, né? Um pouco mais leve. Um dos meus maiores medos no início da primeira gestação, um minutinho, era como ficaria o meu relacionamento durante a gestação, né? Porque já muda muito, né? O corpo muda, tem muitos hormônios, o emocional, a cabeça nossa muda. E principalmente como ficaria meu relacionamento após a gestação, né? E eu vou confessar que eu sempre idealizei. Assim como a maioria, né, das mulheres, eu acredito que sempre idealiza o pai perfeito, né? E o príncipe encantado. E quem nunca, né? E claro que com todas as suas imperfeições, para mim, hoje, meu marido, ele tem sido o pai perfeito. Frisando com todas as suas imperfeições. Mas, e o papel de marido? Ele tem se esforçado também. E também tem... Só que a gente sempre idealiza algo a mais, né? A gente sempre idealiza algo que as expectativas nem sempre correspondem, né? E daí que entra o diálogo, a gente conversar e falar, olha, talvez eu precisasse que você olhasse mais esse lado, me ajudasse mais aqui. E porque muitas vezes os maridos, né, os companheiros, eles não se tocam das nossas necessidades, assim como nós também. Muitas vezes não conhecemos as necessidades deles. Uma coisa que ajudou muito a entender
o meu relacionamento mudou muito e melhorou muito foi quando eu li aquele outro livro que eu já comentei com vocês, As 5 Linguagens do Amor. Na verdade, eu li o 5 Linguagens do Amor para crianças, né? Mas você adapta para qualquer pessoa, né? Porque não, ele fala especificamente de criança, mas também fala de relacionamento. E no livro, né, fala... você começa a identificar qual que é a linguagem, né, das pessoas que estão ao seu redor. Como que elas expressam o amor, como que elas comunicam, né, como que elas entendem, elas se sentem amadas e qual forma elas expressam. E eu comecei a entender um pouco mais como que... Porque a nossa forma de expressar o amor é diferente, do Juninho. E a nossa linguagem é diferente. E muitas vezes a gente acabava pegando nesse ponto, porque a nossa linguagem era diferente, eu não entendia como que ele expressava, porque ele se expressava através da forma da linguagem dele, né? E a minha era outra totalmente diferente, que pra ele não fazia sentido, porque não era a linguagem dele, então ele não expressava. E daí foi muito interessante, porque um dia, depois que eu li o livro, eu peguei e falei pra ele, olha, eu falei do livro, comentei, falei, olha, a minha linguagem é essa. No caso meu é tempo de qualidade, eu preciso, então eu fico extremamente irritada quando eu tô com ele conversando, às vezes até na mesa, assim, almoçando, e ele pega o celular e começa a mexer. Eu assim, sabe, porque eu preciso de tempo de qualidade, eu preciso que fique ali. Quando tá comigo, tá comigo. E pra ele isso não interferia, não era nada, né? E pra ele já era outro. E dele é prestação de serviço. Ainda não falei da prestação de serviço, mas a prestação de serviço são as pequenas coisas. E daí eu comecei a entender por que ele ficava tão feliz quando ele chegava e tinha uma jantinha pronta, assim, mais caprichada. E pra ele se sentia amado, ele se sente amado dessa forma. E então a gente começa a valorizar essas coisas que pra mim fazer ou não fazer não tinha a menor diferença. Então, mas é a linguagem dele. Então esse foi um livro também bem interessante. E voltando sobre o pai na participativo, né, na gestação, quando eu falo que ele me ajudou bastante na primeira gestação, que ele estudou bastante, eu não vejo que ele fez isso no papel de marido, né? Eu vejo que ele fez isso no papel de pai, porque ele fez isso pro filho, né? E não pra mim. E pra mim, no papel de pai, ele não fez mais do que obrigação. E a gente tem uma ideia a gente confunde muito, né, papel de marido e papel de pai. E papel de marido, papel do nosso relacionamento, né, casal, e papel de pai, ele tem tanta obrigação quanto eu. O pai, ele não é só para prover, né, não é um mero espectador ali. E muitas vezes a gente age como se fosse, né, que tá ali pra quebrar um galho, né? Tô precisando fazer uma coisa, pede pro pai, pai, me ajuda aqui pra suprir uma necessidade, dar uma mão. E pra mim, isso não é um papel de um pai. Pra mim, o pai tem que pegar junto. O pai tem que fazer igual que a mãe faz. Eu até brinco com ele, que a única coisa que ele não faz é dar o TT, né? Ele não dá o peito. Mas o resto, ele tem que fazer igual. Tem que fazer junto, né? E frise-se aqui, sem eu ter que pedir. Porque uma coisa no nosso relacionamento, a gente dialogar e eu pedir algumas coisas e conversar e demonstrar pra ele, né, as minhas necessidades como mulher. Outra, bem diferente, é ele no papel de pai, eu ter que pedir algo. Isso pra mim é inconcebível. Eu não preciso lembrar uma mãe que ela tem que vestir o filho, que ela tem que alimentar o filho, das necessidades básicas de uma criança trocar um filho. Por que raios eu tenho... o povo acha que tem que pedir pro pai, que tem que
pedir para ele fazer alguma coisa relacionada com as necessidades básicas de uma criança. Esse assunto me deixa um pouquinho indignada. Mas, como vocês devem perceber. Mas, gente, elogiar um pai porque ele faz a comida pro filho, dizer que é um super pai porque tá trocando o filho, porque troca o filho, leva o filho pra passear, brinca com o filho, dá banho, isso pra mim não merece elogio. Pra mim não é mais do que uma obrigação. Se eu cuido do meu filho, eu faço tudo isso e eu não recebo nenhum elogio, por que o pai merece? Mas enfim, isso é algo que pra mim me irrita profundamente. Mas quem é o culpado, né? Acho que não existe um único culpado. Acho que no geral, nós como sociedade machista, e fique bem claro, eu não sou feminista. Na verdade, se tem uma bandeira aqui que eu ergo, que eu luto, é pela criança, pela educação com amor, com empatia, com conhecimento. Mas o fato é que a nossa sociedade ela é machista. Quer ver um exemplo? Uma mãe que não deixa o seu filho brincar de cozinhar, de casinha. Não deixa brincar de boneca. Não, boneca é coisa de menina. Não pode criar um menino pegar numa boneca. Não pode brincar com uma boneca. Mas essa mesma mãe, ela reclama do marido que não ajuda a lavar uma louça, que não varre a casa, que não faz comida, que não troca os filhos. Bem, essa mãe tá criando um filho igual ao pai, que vai crescer acreditando que lavar a louça é coisa de menina, que dar banho, trocar os filhos é papel da mãe, e por aí vai. Então a mudança, ela tem que partir de nós. E eu acredito muito que tem que partir de nós mães, para a gente começar a enxergar que os nossos filhos, principalmente os meninos, que marido que você gostaria, né? Que marido que você quer que um dia o seu filho seja. E começar a enxergar isso e partir a mudança de nós, né? Dito tudo isso, meu pequeno desabafo. O Dudu tem boneca, só pra ficar claro, ele ama brincar de cozinhar. Ele me vê cozinhando, ele vê o pai cozinhando, não com tanta frequência, mas ele vê. E eu estou bem crítica hoje, né? E ele adora ir lá pegar batata, picar batata, e a gente ensina como lidar com a faca, né, com cuidado. E ele tem a cozinha dele, o fogãozinho dele de madeirinha, e ele brinca nele também, e é uma delícia ver. E eu continuo incentivando, e ele gosta, eu continuo incentivando. Ele tem a vassourinha dele, quando eu vou varrer a casa ele varre junto, quando a gente vai passar um aspirador, ele passa o aspirador junto. E a gente não faz isso como, eu vou ter que ir lá limpar a casa, vou ter que passar um aspirador, vou ter que varrer a casa. A gente faz isso como algo lúdico, brincando, para que ele se interesse também, para que ele veja o lado bom de ter uma casa limpinha e ele ajudar também, né? Que faz parte do papel de todos os moradores. Não é o meu papel limpar a casa, não é o papel do pai, é o nosso papel, de todos os que moram aqui, inclusive o dele. E para que ele cresça e seja aquela pessoa, né, aquele homem que não vê distinção, que ele, como ser humano que habita aqui, tem que ajudar. Enfim, como incluir o pai na gestação? Bem, primeiro, você tem que trabalhar sua cabeça como mãe, como mulher, que você não fez essa criança sozinha. E que as obrigações não são apenas suas, né? Então, o pai, ele tem 50% de participação e de responsabilidade, assim como você. Mas ele não vai saber fazer. Essa é uma das coisas que nós mães temos, né? Mas o pai não vai saber fazer, ele não vai saber trocar, ele não vai saber dar banho, ele não vai saber fazer comida, não vai saber dar comida. Você também
não nasceu sabendo. Eu também não sabia ser mãe. Eu também não sabia trocar. A gente aprende, eu aprendi. Então, assim como você aprendeu, ele também pode. Mas as mães fazem melhor, nisso eu tenho que concordar. Depende, né? Tem coisas que ele faz bem melhor do que eu. Tem algumas brincadeiras, tem algumas... banho, ele é muito mais divertido o banho do pai do que o banho com a mãe. Mas assim, é um exercício diário, né? Permitir que o pai exerça plenamente essa função dele. Que muitas vezes é difícil para a mãe permitir. Acho que já vem muito enraizado na nossa cabeça que é a mãe que tem que fazer isso, a mãe que faz melhor. Às vezes nós temos esse sentimento também, que nós fazemos melhor e a gente quer fazer o melhor para o nosso filho. E a gente vai pegando e vai, muitas vezes, pegando essa função que é do pai também, e vai pegando pra gente. E depois a gente tá sobrecarregada e não tem muito o que reclamar, né? Mas permitir que eles exerçam plenamente a função deles é um exercício diário, né? Porque tem muitos pais que querem, que têm interesse, e tem as mães que não deixam. Vai entender, né? Na verdade, eu entendo. Eu até entendo. Porque muitas vezes eu achava que poderia ter feito melhor. Teve um caso, foi na segunda vez que o Johnny foi cortar a unha do Dudu. A primeira vez fui eu que cortei. E a gente sempre dividiu muito. Então o primeiro banho foi ele que deu, o segundo banho foi eu que dei. E a gente sempre ia dividindo as experiências, né? E a primeira fralda foi ele que trocou, até porque eu tava dormindo, eu tava exausta, né, do parto. Mas a gente sempre trocou muito, sabe? Sempre dividiu muito. E a segunda vez quem cortou a unha do Dudu foi ele. E o Dudu tava no meu colo, tava dormindo, e ele foi cortar a unha. Mas ele foi cortar a unha e eu tava tensa, porque cortar a unha de um recém-nascido é uma experiência meio tensa, assim. Porque é muito pequenininho, é muito frágil, tá ligado? É algo uma habilidade que você não tá acostumado a fazer, né? E ele foi cortar e ele cortou o dedo do Dudu. Tem um piquezinho assim. Nossa, eu fiquei... Pensem. Eu fiquei muito indignada. E eu pensei, né? Primeira coisa que eu pensei, eu acho que eu até falei. Eu nunca mais vou deixar você cortar a unha dele. Eu tenho certeza que eu falei. E depois, né? Depois, com mais calma, eu refleti. Na hora eu realmente fiquei... O Dudu, ele nem acordou, ele continuou dormindo, Mas, enfim, eu fiquei muito indignada. E depois refletindo, né? Eu pensei, mas poderia ter sido eu, né? Poderia ter sido eu. Porque a gente tá propenso, né, a errar. E cortar as unhas, né, nos primeiros dias é um desafio, né? Dá medo, né? Mas tem que cortar. E a gente se começa a podar, né? Se começasse não, você não vai fazer isso, errou uma vez, não faz mais, colocou a fralda torta, não coloca mais. Eu ia estar roubando mesmo um papel que é do pai, né? Ele tem que exercer o papel dele também, né? A função dele também. E dividir as experiências juntos. E a gente, claro, ele continua, até hoje ele corta a unha do Dudu também, mas nunca mais cortou o dedo, graças a Deus, dele. E tenho certeza que depois ele ficou com muito mais medo, teve muito mais cuidado. Mas hoje a gente não depende do outro para cuidar do Dudu. Então, assim, como eu disse, ele só não dá o peito, ele só não dá o TT, mas cada um do seu jeito, né? Faz o seu melhor e cuida da melhor forma. E não precisa ficar dependendo do outro para dar comida, para dar banho, né? Enfim, para suprir todas as necessidades que o Eduardo precisa no decorrer do dia. E o segundo passo para incluir o pai na gestação
é fazer o pai enxergar a sua importância. Então, você já trabalhou na sua mente, no seu coração, que deixar o pai exercer livremente, né, o seu papel, um papel que é dele, né? Agora pensa como que vai ser esse vínculo do pai e do filho. Que lindo que vai ser quando ele exerce plenamente, né, esse papel. Agora, se o pai não enxerga isso, você já trabalhou isso no seu coração, mas o pai não enxerga isso. O pai não vê essa importância do papel dele. Faça ele enxergar de forma carinhosa, com cuidado, com gentileza, mas mostre para ele uma realidade que talvez ele não conheça. Porque nós temos a tendência a replicar as nossas experiências. Como foi a infância dele? Como era o relacionamento dele com o pai? Você sabe? Aí já dá para entender muita coisa. Então preste atenção, converse com ele para saber como que era a educação dele, como que era a convivência dele com o pai, com a mãe. Ele recebia ele tinha o pai, esse papel do pai bem afirmado? Como que era quando ele fazia alguma coisa de errado? Vocês já conversaram sobre isso? O que ele achava? Como ele sentia? Como que ele pretende educar o seu filho? Eu lembro numa das nossas primeiras conversas, sabe? Isso é fundamental, tá? Esse diálogo com o pai é fundamental. Saber também quais são as expectativas dele de criação. Uma das nossas primeiras conversas, né? Eu lembro claramente, assim, no início da gestação, foi sobre criação, né? Como que a gente pretendia educar, como a gente pretendia educar o Eduardo. E a gente tinha uma ideia muito parecida, porque a gente teve uma educação muito parecida. A gente, quem não sabe, a gente se conhece desde o ensino médio, e a gente tem um histórico, assim, familiar parecido. O pai do Janir, ele é militar, aí a gente difere um pouco porque o pai dele é bem rígido. O meu pai também é militar, mas mas comigo, né, eu tenho mais 2 irmãos que ele, com os meus irmãos, ele era um pouco mais rígido, mas comigo, caçula, menina, ele sempre foi muito tranquilo, vamos dizer assim. Nunca apanhei do meu pai, Minto, apanhei uma única vez e eu lembro dela até hoje. E a mãe dele é uma pessoa, assim, que não é a pessoa mais paciente do mundo, né? E a minha mãe também era bem linha dura, assim, apanhei muito da minha mãe. E é óbvio que a gente traz muitas lembranças tristes, né? Muitas recordações tristes. Mas nós achávamos o correto, porque a gente foi educado assim, né? E nós íamos replicar isso, né? E na educação do Eduardo. E a gente tinha isso muito em mente. Eu lembro da gente conversando uma vez, assim, porque nosso filho não pode nos responder. Eu lembro que a gente tava lavando louça, ele tava lavando, eu tava secando, e a gente tava conversando. E era bem no início, assim, da gestação, e a gente começou a conversar sobre isso, porque a gente sempre falou sobre tudo, né? E a gente tinha a ideia muito parecida, porque, né, tem que me respeitar. E a gente conversava, assim, e umas palmadinhas, né, pra educar, né, pra ele entender que ele tá errado, né? Eu não vejo problema. Esse era o nosso papo. Mas aí a gente começou a estudar, né? Estudar sobre a gestação, as etapas do parto e tudo mais. E numa dessas nossas buscas, né? De informação, atrás de informação, a gente conheceu a educação positiva, a comunicação não violenta, a educação positiva, Montessori. A gente começou com coisas que a gente nunca tinha ouvido falar. E a nossa visão mudou
totalmente. Eu nunca vou esquecer, até foi meu marido que trouxe isso. Ele falou assim, amor, eu vi um vídeo no YouTube, uma tal de Isa Minatel. Gente, procurem. E ela falava sobre educação positiva. E eu tô me emocionando, porque eu lembro. E a gestante, né, gente, se emociona por tudo. Mas eu nunca vou esquecer dele falando assim pra mim. Eu falei assim, educação positiva? Tipo, o que é isso, né? E ele falou assim, amor, ela falou uma coisa assim que me chocou bastante. Aí, primeiro, ela disse que, até eu já trouxe essa frase pra vocês, que a gente estuda pra tudo e não estuda pra ser pai. E eu comecei a pensar nisso e olha o absurdo, a gente realmente estuda pra tudo, mas pra ser pai, pra ser mãe, a gente não estuda. E eu comecei a questionar e ela falou uma coisa muito, muito, muito séria, que a gente vai repreender a criança, que muitas vezes a criança tá gritando e a gente pega e repreende gritando. Tipo, para de gritar! Ele falou assim, olha o consenso disso, amor. Comecei a pensar, não tem muito sentido, né? Ele falou assim, amor, imagina, se eu te dou um beliscão, se tu faz alguma coisa errada, assim, uma coisa que eu não gosto, e eu te dou um beliscão. Daí eu olhei pra ele assim, como assim, né? Se eu puxo tua orelha... Daí ele até começou, eu lembro que ele começou a rir, ele disse, não, escuta, se eu te dou um beliscão, eu já fui me afastando. Se eu te dou uma puxada na tua orelha, se eu puxo tua orelha, se eu te dou um tapa pra corrigir uma postura tua, algo que eu discordo, por mais irritado que você tenha me deixado, o que acontece? O que acontece? Tu vai preso? Eu vou, né, sei lá, eu vou revidar, daí eu até falei pra ele, né, lembra se eu vou revidar? Ele disse, não, eu vou sofrer sanções, né, eu vou ser preso, assim, vai, óbvio. Mas agora, por que você acha que a gente pode fazer isso com o nosso filho? Daí deu aquele ping. Por que a gente acha que uma criança que é vulnerável, que você falou, eu vou revidar, a criança não vai revidar. Não na mesma medida. Por que você acha que uma criança que é vulnerável, que não é diferente de você, não tem como se defender, que confia cegamente no pai e na mãe, que tem o pai e a mãe como tudo pra eles? Porque o Eduardo, pra ele, eu e o Juni, nós somos o mundo dele. Nós somos tudo. Ele ama a gente incondicionalmente. E essa criança que não tem a capacidade de controlar as suas emoções, porque pela sua maturidade, né, imaturidade cognitiva, ela não tem maturidade ainda. Essa maturidade você vai alcançar lá pelos 18 anos, começar a alcançar a maturidade cognitiva. Então imagine uma criança que não tem ainda esse controle, que não sabe lidar com suas frustrações, medos, angústias. Por que é aceitável corrigir essa criança através da agressão verbal ou não física? É muito quando a gente começa a parar e pensar e não somente replicar, mas parar e pensar no que a gente às vezes faz, né? No que a gente vê os outros fazendo, enfim. Choca, né? Eu lembro que eu fiquei chocada. Eu pensei, meu Deus, eu achava tão normal. Eu apanhei muito. E eu achava normal corrigir, né? Assim, dessa forma. E eu ia replicar isso na educação do Eduardo. Só que eu ia replicar sem pensar, porque eu vi todo mundo fazendo e eu ia fazer igual. E daí eu começo a pensar, né? Mas o que isso trouxe pra mim? O que isso trouxe de trauma, de angústia, de medo? O que isso trouxe? Por que quando o meu filho não consegue lidar com as emoções dele, porque ele não tem maturidade para isso, né? Veja bem, nem eu muitas vezes tenho,
E eu tenho 35 anos, quase 35. Agora imagina ele com 3 anos e meio. As pessoas cobram uma atitude. Porque a gente fica muitas vezes frustrado, fecha a cara, fica, né? A gente só não se joga no chão e grita. Mas eu tenho 35 anos, ele tem 3 anos e meio. E por que quando ele faz isso, as pessoas cobram, a sociedade cobra uma atitude, né? Uma resposta a essa criança, que aos olhos da sociedade está fazendo birra, né? Que tá manhosa, é uma criança manhosa, mal acostumada, né? O que a gente está acostumado a fazer? Se a criança grita, né? Como eu falei, a gente grita de volta, exigindo que ela pare de gritar. Se ela bate no coleguinha, a gente bate de volta, falando que ela não pode bater, para ela se controlar, sendo que eu não me controlei. Então, assim, é um contrassenso muito grande. Mas, enfim, é fundamental estudar para ser pai, para ser mãe, entender, observar aquilo que se reaplica, né? Porque eu não quero um filho sobrevivente. As pessoas falam, mas eu apanhei e sobrevivi. Eu não quero um filho sobrevivente, eu quero um filho com saúde emocional. Eu quero um filho feliz, saudável emocionalmente, não lá na frente frustrado, como muitos nós somos. Mas, enfim, é muito difícil a gente ir contra, né, a tudo o que a sociedade replica, né, e nos faz acreditar que é normal. Enfim, o terceiro passo para incluir o pai na gestação: mostre o caminho. Então, ele já sabe da importância, você já internalizou no seu coração da importância de dividir, de compartilhar esse momento que é do pai também. Ele já sabe, você já mostrou para ele a importância do papel dele, né, como pai, como marido, né, na gestação, na paternidade. Agora faça um exercício diário e inclua ele em cada etapa da gestação. Comece agora na gestação. Convide ele para estudar junto, para aprender junto. Repasse para ele todas as informações. Olha, o parto é assim, eu estou passando por essa fase, vai ter essa fase lá na frente. Passe toda e qualquer informação sobre a gestação. Estimule ele a buscar, né, mais informações, e troquem essas informações, né? Isso era algo muito, muito gostoso que a gente fazia. Então a gente, cada um, né, da sua forma, buscava as informações, livros, internet, enfim, meios seguros, né? E a gente trocava as informações no final do dia. Isso era muito gostoso. Esse era um momento nosso muito gostoso. Convide ele para assistir as lives, e estimule ele a fazer as massagens que eu vou ensinar. Conte dos benefícios para você, para o bebê. Estimule ele a conversar com o bebê na barriga, para aumentar essa conexão, né, com o bebê de vocês. O Dudu, quando nasceu, o Junir falava, ele procurava a voz do Junir, ele reconhecia a voz dele. E é muito interessante porque tinha 3 pessoas que ele reconhecia e ele procurava, que era a minha, a do Junir, né, do meu marido, ele reconhecia a voz porque ele passou a gestação inteira, né, conversando, e a da minha sobrinha, que ela adorava conversar com o Dudu na barriga, ela adorava, ela vinha, beijava a barriga e ficava um tempão assim conversando com ele, e ele é apaixonado por ela. E quando ele nasceu, ele procurava. Ele escutava a voz dela, ele já procurava, assim. Eles reconhecem. E colher os frutos dessa inclusão, né? Aumentar o vínculo, né, de vocês, fortalecer esse vínculo, né, antes da chegada do bebê. Isso vai ser muito importante para vocês. Porque os primeiros dias de vida, né, com todas as mudanças na rotina do casal, que chegam também, tem a amamentação, tem o puerpério, tem a privação do sono. Então, um relacionamento fortalecido
é fundamental para a saúde emocional, tanto do casal quanto do bebê, né? Porque vocês lembram que o bebê, ele sente, ele pega tudo que está ao redor dele. Ele sente tudo ao redor. E então, se você quer um pai participativo na gestação, um pai participativo durante toda a vida do seu filho, não apenas na gestação, né? Mas que ele exerça essa paternidade ativa, consciente ao seu lado, confie nele. Compartilhe com ele o seu desejo, dialogue, né? Os benefícios, né? Dessa participação dele ativa, divida com ele suas dores, acredite que é possível. O diálogo é a melhor ferramenta no relacionamento. Então, dialogue com o seu companheiro e prepare-se juntos para essa jornada que é linda, que é a maternidade, a paternidade é linda. Ela, com certeza, é a jornada mais incrível, desafiadora, repleta de amor que vocês vão passar, que vocês vão embarcar. E embarquem juntos, que faz toda a diferença embarcar juntos. Na próxima live, eu vou trazer para vocês ferramentas para aumentar essa conexão de vocês. Então, convide seu companheiro para vocês estarem juntos.